galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E agora também trabalhando com o Enem. Por que eu vim com a camisa hoje, meu companheiro? Porque você com certeza tem um filho, um sobrinho e já sabe da qualidade do curso e pode indicar também para o camarada trabalhar antes de chegar à etapa do concurso público em seu vestibular. Agora, deixando de enrolação, vamos direto ao ponto. Gente, hoje nós vamos trabalhar uma aula voltada para as questões discursivas da prova do TRE de Minas Gerais. A banca, a gente já sabe, é a Consuplan. E aí, o que eu vou explicar aqui? Na verdade, hoje a gente vai fazer um estudo dirigido. Porque se você já está acompanhando a aula de redação, o módulo de redação, você já sabe produzir um texto dissertativo, que é o texto cobrado na nossa prova. O diferencial é que aqui nós vamos trabalhar questões discursivas. No nosso material já tem algo até parecido com isso, que é a parte do estudo de casos, que normalmente as provas da PRF, da PF e até alguns tribunais cobram. É um pouco parecido, mas nessa perspectiva que nós vamos trabalhar na prova, vai ser um pouquinho diferente. Agora é o seguinte, eu só quero que vocês entendam que a base da escrita vocês já têm. Eu agora vou mostrar o perfil da banca de forma geral e especificamente o perfil da prova para o TRE de Minas Gerais, ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral. E aí você tem que se ligar na seguinte perspectiva. Se ele vai trabalhar questões discursivas, não são questões aleatórias, não são questões de atualidade. O camarada não vai chegar lá e vai falar do problema da água, ele não vai falar do que está acontecendo como crise de violência, não é isso que ele vai trabalhar. Não vai ser um assunto da atualidade, ele vai trabalhar à luz do direito. E, no nosso caso, como é o TRE, ele provavelmente, ao trabalhar as duas questões que nós sabemos que serão trabalhadas, ele vai trabalhar uma questão com certeza de direito eleitoral. A outra questão ou vai ser à luz do direito constitucional ou à luz do direito administrativo. Então, a dica que eu te dou, meu companheiro, é estar extremamente afiado nessas três modalidades do direito. E se você ainda não está, corra atrás de algum professor destas disciplinas para poder pedir algum auxílio, alguma dica. Eu sou professor de língua portuguesa, não posso, por exemplo, dar aqui uma aula de direito eleitoral, uma aula de direito constitucional, uma aula de direito administrativo. Até mesmo porque eu estaria ferindo o espaço de outros professores, tranquilo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou começar a trabalhar o perfil da banca e já te dou a dica de cara. Se você ainda não está seguro no direito constitucional, no direito administrativo e no direito eleitoral, recorra a um professor. Vá atrás mesmo, enche o saco, pergunte, manda mensagem pelo Facebook, pelo WhatsApp, por e-mail. Meu parceiro, você não pode dar mole. E antes de iniciar agora a aula realmente, eu queria mandar um beijão para a galera de Minas Gerais, porque eu tenho um carinho, um afeto todo especial, principalmente... Não que a galera dos outros locais não estejam no meu coração, mas principalmente pela galera de Manhuaçu, que eu já conheço algumas pessoas, eu já passei um carnaval em Manhuaçu e fiz algumas amizades que ficaram para a vida inteira. Então, meu companheiro, vamos à labuta. Se liga só. Vou fazer um estudo dirigido, então eu vou fazer a leitura do processo aqui, depois eu venho explicando como é que vai ser a cara da parada, tá? Então, olha só, se vocês ainda não sabem, acho que agora já sabem, né? Acabei de apresentar, a banca ganhadora do pregão é a Consuplan. Para quem ainda não a conhece, essa banca historicamente é conhecida por provas com textos curtos e perguntas objetivas. Só que é o seguinte, nem sempre o texto é curto. Aquele texto que serve de motivação, que serve até como base para a pergunta que ele vai apresentar. Às vezes o texto é um pouquinho mais longo, mas na maioria das vezes o texto é curto e a pergunta é objetiva. Além de valorizar a lei seca. Como assim a lei seca, Sidney? Ele vai valorizar a letra de lei. Aqui no Rio de Janeiro, recentemente teve uma prova para a área da Polícia Civil. Foi uma prova de papiloscopista.
E conversando com outros amigos meus aqui de direito, eles sempre falam, nesta prova da Polícia Civil, o que vale é a letra da lei, ou seja, a lei seca, sem necessidade de interpretação e raramente cobra jurisprudências ou doutrinas, privilegiando ou beneficiando mais os candidatos com boa capacidade de memorização. Ou seja, se você já sabe que ele vai cobrar direito constitucional, direito administrativo e direito eleitoral, na verdade, direito eleitoral aí é uma questão e na outra pode ser administrativo ou constitucional, o que eu tenho de fazer? Eu tenho que pegar aquelas leis, aquele edital que está ali e eu tenho que gravar as leis mesmo. Tenho que ir lá para o código e cair para dentro. Eu não preciso me preocupar com as doutrinas, porque eles vão basicamente cobrar o quê? A lei seca. Então, eu acredito que você já está aí, ó, papeirando bastante. Se não é o caso, meu companheiro, caia para dentro agora, tá? Então vamos lá, ó. Características discursivas Consulplan. Normalmente, aí se liga nisso, ó, normalmente o texto discursivo valerá 10 pontos e consistirá na elaboração de texto de no mínimo 25 linhas e no máximo 30 linhas. E aí se liga, isso daqui é o que acontece normalmente, quando a banca trabalha apenas uma questão. Na verdade, ele vai fazer uma pergunta e você vai elaborar um texto dissertativo em cima deste espaço, 25 a 30 linhas. Só que no nosso caso, serão 2 questões. Está lá no edital bonitinho, valendo 5 pontos cada questão. E aí, o que ele fala? Ele pede para você responder em no mínimo 10 linhas e no máximo 15 linhas. Vamos lá, vocês já estão aí, ó, estudando para concurso há muito tempo, provavelmente, e já estão, né, acostumados com a aula de matemática, raciocínio lógico e por aí vai. Olha a dica que eu vou te dar. Pega um professor de matemática e combina com ele a análise da cobrança desta redação. Eu vou falar um pouquinho, mas você vai entender melhor, talvez, estudando com um professor de matemática. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente pega uma redação, e vocês já fazem redação desde a época do vestibular, em que o camarada coloca no mínimo 20, no máximo 30, você sabe que pode ficar ali dentro. Quando ele coloca no mínimo 25, no máximo 30 aqui na Consulplan, você sabe que pode ficar ali dentro. Agora aqui, você vai tentar fazer as 15 linhas. Olha só, nós não estamos trabalhando com um universo de linhas grande, porque a gente sabe que o camarada ou cobra esse número aqui, ou essa perspectiva de 30 linhas, e ainda tem concurso que ele vai cobrar até 60 linhas, 80 linhas, e por aí vai depender do concurso. Agora é o seguinte, quando a gente produz um texto de 30 linhas, você já está habituado, já sabe que tem de fazer de 4 a 5 parágrafos, já sabe que vai ficar de 4 a 7 linhas ali dentro, às vezes você pode botar 8 linhas, né? Então você já sabe essa estrutura. Agora aqui, nós vamos trabalhar 15 linhas, e aí é o seguinte, se fosse uma prova em que o camarada estivesse te cobrando de 25 a 30 linhas, ou de 20 a 30 linhas, o que você faria? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E qual é a estrutura? Porque você já estudou isso aqui com a gente no próprio curso. Tópico frasal e apresentar argumentos, iria depois desenvolver os argumentos, desenvolver aqui, beleza, aprofundar o tema, depois fazer uma retomada da introdução, mais uma síntese do tema. No nosso caso, nós não estamos versando diante de 30 linhas, nós vamos versar diante de 10 a 15 linhas. Só que aí eu já te digo o seguinte, o ideal é que você faça 15 linhas. Ah, professor, mas eu não posso fazer aproximadamente 15 linhas, não posso fazer 10. Se eu fizer 10, eu vou ser eliminado? Não, não vai ser eliminado. Mas é melhor que você faça 15, porque a gente vai
trabalhar, daqui a pouco eu vou falar disso melhor com vocês, a relação da macroestrutura e da microestrutura. E tudo isso vai tirar ponto. Então, ele também vai cobrar em relação ao número de linhas. Então, quanto mais linhas você fizer, melhor. Então, a gente vai pensar, já que nós vamos trabalhar com uma introdução, com um desenvolvimento e com uma conclusão, afinal de contas, ele vai pedir um texto dissertativo, o ideal é que eu tenha 5 linhas. Ou então, 4, 6 e 4. Deixa eu ver, é isso mesmo? Dá 12, não. 4, 6 e 5. Posso até fazer assim. Agora, para ter um padrão, eu, se fosse fazer a prova, faria 5, 5 e 5. Poxa, Cid, mas você está sendo chato na matemática aí. É, estou sendo, meu companheiro. Porque daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho como é que é o processo da correção. E, sem sombra de dúvidas, o processo da correção desta prova é um processo muito maléfico. Ele é complicado. Então, é por isso que a gente tem de ter uma aula de língua portuguesa. É por isso que você está se preparando aí já há algum tempo. É por isso que você teve a parte gramatical primeiro. E agora, na reta final, você vai trabalhar em cima do texto. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos entender que para eu conseguir uma análise textual ou uma produção textual, eu antes tenho que ter o processo da análise gramatical. Então, você tem sim de saber ortografia, regência, crase, pontuação, concordância e por aí vai, para que você não seja derrubado por esta prova, tá? Então, olha só, você vai tentar aí fazer uma estrutura com 3 parágrafos. E sobre o que você vai falar aqui dentro? Sobre direito constitucional, sobre direito administrativo e sobre direito eleitoral. Ele provavelmente vai fazer uma pergunta, aí aqui na introdução você vai versar sobre esta pergunta, que é o tópico frasal, vai apresentar de alguma forma um argumento, e aqui você vai fazer o quê? Vai desenvolver esse argumento e aprofundar este tema que está sendo trabalhado. E aqui na conclusão, você vai fazer uma retomada e uma síntese. Então, você vai encarar, e aí eu quero que você entenda, você provavelmente fez uma faculdade, e se não fez, né, você já passou por um colégio, e você já fez questões discursivas, tanto no colégio quanto na faculdade. Agora, o que acontece quando a gente vai fazer uma prova na faculdade? Geralmente o camarada faz uma pergunta, né, o professor, e você responde em várias linhas, às vezes numa folha de almoço completa. Mas às vezes você é mais objetivo e responde lá, em 15 linhas. É exatamente como se fosse uma pergunta da faculdade. E você vai responder. Só que aí você vai estruturá-la em 3 parágrafos para você ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Afinal de contas, ele vai nos cobrar uma dissertação, tranquilo? Vamos continuar aqui a nossa batida e conforme for necessário, eu retornarei a esta estrutura aqui. Por que eu não me preocupei muito agora? Porque você já viu isso na parte da dissertação, em que a gente trabalha a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E é basicamente aquilo. Vou relembrar agora? Vou, mas vamos continuar. Então, olha aqui. Aquele candidato que redigir texto que não se enquadre na quantidade mínima e máxima estabelecida anteriormente, não terá sua prova discursiva corrigida e será eliminado do concurso. Então, olha só, alguns concursos permitem que o camarada até produza 3 linhas a menos ou 3 linhas a mais. Eu já conversei isso aqui com vocês em outra aula. Agora, aqui é o seguinte, na tua prova é eliminação. Se a gente vai trabalhar de 10 a 15 linhas, isso significa que se você fizer 9, é eliminado, e caso você venha fazer 16, também eliminado. Então, eu tenho de me organizar para ficar enquadrado ali. Como é que eu me organizo? Preparação em casa. Você vai começar a produzir agora textos com 15 linhas. Pá, 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 pá. No dia, você vai ter a folha de rascunho e a folha oficial que você entrega. Nesta folha de rascunho, você vai fazer o quê?
15 linhas. Caramba, Sidney, estou escrevendo, estou percebendo que estou passando. E aí, o que eu faço? Meu companheiro, você vai se organizar de alguma forma, vai utilizar a tua esperteza, vai diminuir um pouco o tamanho dessa letra, eu não sei o que você vai fazer. Agora, que você só pode ficar dentro deste universo de 10 a 15 linhas e que o ideal é que você faça 15 linhas, esse é o ideal. Então, você tem de se preparar, se programar, tranquilo? Então, vamos lá, ó. A prova discursiva tem o objetivo de avaliar o conteúdo e conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. O candidato deverá produzir, com base em tema formulado pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e coesão. Então, na verdade, você vai ser cobrado em duas esferas. A parte teórica, que versa sobre o direito administrativo, constitucional ou eleitoral. Aliás, o eleitoral com certeza vai cair, já que é o Tribunal Regional Eleitoral. E você também vai ser cobrado na parte da língua portuguesa. É aquilo que eu te disse, tem de saber ortografia, se é com Z, se é com S, se é com C cedilha, se tem acento, se não tem acento, se tem crase, se não tem crase, qual é a preposição que está sendo exigida pelo verbo, qual é a preposição que está sendo exigida pelo nome, qual é a concordância verbal ou nominal adequada, se a pontuação está da forma que tem de ser. Então, isso tudo vai ser cobrado, sem contar que ele vai trabalhar a coerência e a coesão. Gente, a coerência tem a ver com o que está sendo cobrado ali de acordo com o direito. Então, se o camarada está trabalhando letra de lei seca, você não pode viajar. E é o seguinte, eu sei que alguns de vocês são formados em direito e vocês têm um pensamento que é um pensamento jurídico, diferente de quem é um leigo na área. Só que você tem de tomar cuidado para não analisar sobre a sua perspectiva ou sobre a perspectiva, de repente, de um autor que você goste bastante. Agora, se você sabe que é a letra da lei, você tem de ser o mais objetivo possível. Tranquilo? O camarada não quer ficar escutando teorias. Ele quer que você saiba trabalhar em cima daquilo que está ali, ó, no código. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Vamos entender agora como é que vai funcionar a cobrança da correção. E, gente, não é para se assustar, tá? Então, vamos lá, ó. No último concurso para analista do TRE de Minas Gerais, a correção das questões discursivas baseia-se na análise de aspectos macrotextuais e de aspectos microtextuais. Vamos entender isso aqui agora. Vamos lá. Na última prova, o que aconteceu? O camarada trabalhou com uma questão. Vocês devem recordar disso. Então, ele trabalhou com outro tipo de pontuação aqui. Nesta prova, ele já está mostrando que são duas questões. E que as duas questões, cada uma vai valer 5 pontos. Como é que isso ficou dividido? Vamos entender o que é a macroestrutura e o que é a microestrutura. Então, na macroestrutura, eu tenho 4 aspectos. E na microestrutura, eu tenho 10 aspectos que vão ser cobrados. E aí se liga. Primeiro aspecto na macroestrutura, pertinência de conteúdo e abordagem do tema. Isso vai valer 3 pontos. Então, meu companheiro, se você minimamente domina aquilo que você está estudando, você tem a possibilidade de conseguir esses 3 pontos. Você só não vai conseguir esses 3 pontos se você viajar na maionese. Agora, se você está estudando, se você é da área do direito, se você decorou a letra da lei, Sidney, não decorei ainda, então toma memorial, meu filho, vá decorar esse negócio. Você vai garantir seus 3 pontos. Aí depois, ele vai cobrar a apresentação, a legibilidade, as margens e parágrafos. Como assim? O que é a apresentação? Se está tudo bonitinho, se não está rasurado, se não está rabiscado, se você constituiu parágrafos, se você foi até o final da margem, se você iniciou na margem, se está ali ó, bonitinho, parágrafo com parágrafo alinhado, se você tem uma legibilidade, ou seja, a letra, se você apresentou uma boa letra, se está bonito, meu parceiro, isso daqui vai valer meio ponto.
meio ponto. Isso aqui vai valer meio ponto. Agora, se você já fez a outra parte do curso com a gente, você com certeza não vai dar mole aqui. Tranquilo? Agora, depois eu tenho a estrutura textual, construção pertinente de introdução, desenvolvimento e conclusão, que também vale o quê? Meio ponto. Eu tenho certeza que nesses aspectos aqui, vocês estão bem. E eu tenho aqui a quarta, que é a objetividade, a ordenação e a clareza de ideias. Eu já converso isso com vocês no outro curso. Provavelmente esta aula, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser disponibilizada no curso de redação e para vocês que vão fazer a prova do TRE. Você já está ligado que quando você produz um texto, principalmente este, o ideal é produzir períodos curtos e o ideal é fazer na ordem direta da língua portuguesa, ou seja, o sistema SVC. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. E o período curto para quê? Para evitar problemas de concordância e também evitar falar besteira. Então, se aqui ele vai trabalhar a objetividade, ou seja, princípio de economia linguística, eu tenho de ser o mais simples possível, eu tenho de utilizar palavras simples, eu tenho de evitar, já que eu vou trabalhar a ordenação e clareza das ideias, eu tenho de trabalhar na ordem direta, períodos curtos, eu tenho de evitar que fique mal organizado o meu texto. Então, com isso, eu já garanto um ponto. E aí, vem a coisa ruim. Vem os aspectos microtextuais. E aí, parceiro, aqui você garantiu um 5. Beleza, aqui você tem 10 itens que vão ser observados. E a cada erro em qualquer item, você vai perder meio ponto. Sabe o que significa? Dependendo do candidato, ele vai devendo ponto. Olha só que coisa ruim. Se você cometer um erro em cada item, você vai perder 5 pontos. Se você foi perfeito aqui, você tem 0. Olha essa parada louca. Então é por isso que antes de chegar à produção textual, você tem de estudar a parte gramatical. Pô, professor, tá ruim para o meu lado. Então, meu companheiro, chegou o momento de você revisar basicamente, e aí você vai anotar aí agora, basicamente, vou até mostrar aqui antes, para a gente poder revisar depois as aulas que você vai correr atrás aí no curso. Olha o que é o aspecto microtextual. Você vai trabalhar ortografia, acentuação e crase. Então, você já sabe que ortografia, acentuação e crase é importante. Acentuação, o que você vai fazer? Ou você vai trabalhar através da antiga escrita ou da escrita atual, que na verdade ainda não é atual porque não está sendo cobrado, né, da nova reforma. Então, o que você vai fazer? Você não pode misturar o que era antes com o que é agora. Ou você faz o que era antes o tempo todo. Então, por exemplo, escreve ideia no primeiro parágrafo com acento, ideia no segundo sem acento. Isso não pode. Ou você escreve ideia sem acento o tempo todo, ou ideia com acento o tempo todo. Eu prefiro já pela nova perspectiva, até mesmo porque acredito que vocês já estejam estudando isso há algum tempo. Caso, e aí preste atenção, caso você ainda não esteja amparado na nova reforma, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato comigo pelo Facebook, Sidney Martins, eu sou o primeiro que aparece, tem perfil e fanpage, pode falar comigo pelos dois, ou então você vai me mandar um e-mail, sidneyclasseA@gmail.com. O que eu vou te mandar? Um quadrinho simples, resumitivo do processo da nova reforma para acentuação, tranquilo? Aí olha aqui o que você vai trabalhar também, inadequação vocabular, ou seja, se está escrito errado, você está com 2 S, onde só deveria ter um S, se você colocou um R e não tinha, ou se você não colocou e deveria ter, como por exemplo a palavra perturbe, né, perturbar, muitas pessoas escrevem sem o R, que tem no tube, né? Eles colocam perturbe. Um dia desse eu até vi uma camisa
que tinha o símbolo do YouTube, né? Tube, e aí perturbe, não perturbe. Estava errado, né? Porque é não perturbe. Aí você vai trabalhar também a repetição ou omissão de palavras. Como assim? É a parte que nós trabalhamos a coesão. Lembra da coesão textual? A relação da referência, para eu evitar a repetição das palavras, porque uma coisa é falar, e falando eu posso repetir que ninguém estranha, outra coisa é escrever. Se eu escrevo e repito várias vezes a mesma palavra, o que eu demonstro? Pobreza de vocabulário. Então eu vou evitar essa repetição. Como? Cortando. Tranquilo? Aí aqui, ó, falha de construção frasal ou falha de paralelismo. Meu companheiro, aqui você vai pensar basicamente em escrever sistema SVC. E se o camarada tiver ali uma regência, cobrando uma preposição e depois um outro termo, você vai trabalhar com a preposição também. Ah, não colocou, não vai colocar. Como, por exemplo, a gente trabalha, prefiro, deixa eu até botar aqui para você, essa relação do paralelismo. Rapidinho. Se eu botar assim, ó, prefiro cinema à praia e prefiro o cinema à praia das 9 horas às 11 horas e de 9 horas a 11 horas. Isso daqui é a concepção do paralelismo, que a gente já estudou. Então, quando eu digo prefiro cinema à praia, quem prefere, prefere alguma coisa à outra. Então, este verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Cinema é o objeto direto e a praia é o objeto indireto. Muito candidato colocaria um acento aqui, porque nós estudamos que a regra básica de crase é o termo anterior exige a preposição a e o termo posterior admite o artigo a. Você já está ligado que aqui tem um caso de paralelismo. Antes da palavra cinema, nós não colocamos artigo. Se eu não coloquei artigo aqui, obrigatoriamente eu também não coloco artigo aqui. Então, este a é apenas uma preposição. E se só é preposição, não tem crase. Agora aqui, ó, prefiro o cinema à praia. Agora eu coloquei o artigo aqui. E se eu coloquei o artigo no primeiro elemento, eu também coloco o artigo no segundo. Então, se quem prefere alguma coisa a outra, o termo anterior exigiu a preposição a. E o termo posterior agora sim tem o artigo. Então eu tenho crase. Antes, por não ter o artigo no primeiro elemento, eu também não podia ter o artigo no segundo. Então o a era apenas uma preposição, sem o acento grave indicativo do fenômeno de crase. Olha as expressões aqui relacionadas às horas, que eu poderia ter trabalhado com relação à semana. Quando eu tenho das 9 às 11 horas, eu tenho crase. Quando eu tenho de 9 a 11 horas, eu não tenho crase, porque se eu só tenho preposição de um lado, eu só posso ter preposição do outro. Assim como na relação das semanas, em que eu coloco de segunda a sexta e da segunda a sexta. Se eu só coloco o de de um lado, que é a preposição, eu só posso colocar o a preposição do outro. Se só tem preposição de um lado, do outro lado só tem preposição. Agora, se eu coloco da, o que é o da? É a preposição de mais o artigo a. Ou seja, se tem preposição de um lado e artigo, do outro lado também vai ter preposição e artigo. E é por isso que a gente tem a crase. Então, nesse aspecto, você tem de ficar ligado caso utilize uma estrutura assim. Se não precisar utilizar uma estrutura assim, passa batido. Tranquilo? Agora, como é que eu percebo isso? Através da revisão. E é por isso que a gente tem uma folha lá de rascunho. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Olha o novo aspecto. Pontuação. Basicamente, a gente está falando aqui de vírgula. Então, vá lá, veja a aula de pontuação, dá uma revisada, veja como é que funciona a vírgula e pronto. Beleza? 6. Emprego de conectores.
O que a gente está falando aqui? A gente está falando basicamente das conjunções. Tudo bem que quando eu falo de conector na língua portuguesa, é todo termo que conecta. Então, na língua portuguesa, um professor iria falar assim, é a preposição, é a conjunção e o verbo de ligação. Mas eu estou entendendo a banca. E a banca, quando fala de conectores, está falando basicamente dos modalizadores argumentativos, que são conjunção coordenada ou coordenativa e conjunção subordinativa adverbial. Então, o que você vai fazer, meu parceiro? Você vai assistir a, mais uma vez, a aula de conjunção coordenativa e de conjunção subordinativa adverbial. E se você ainda não tem o quadrinho das conjunções que eu tanto peço para vocês produzirem, manda uma mensagem para mim, um e-mail que eu mando para vocês, porque você tem de estar afiado nos conectores, tá? Olha o que vai ser cobrado aqui. Regência verbal e nominal, emprego de colocação de pronomes e vícios de linguagem, estruturas não recomendadas e emprego de maiúsculas e minúsculas. Como assim? Quando a gente fala dos vícios de linguagem, como a redundância, o pleonasmo, é só você não dar mole nisso. Ou seja, você se policiar na hora de produzir o texto escrito, para não transcrever a oralidade. O nosso problema, quando a gente está escrevendo, é que a gente acaba transcrevendo a oralidade para a escrita. Quando a gente fala de estruturas não recomendadas, na verdade, evitar um palavrão, evitar algumas palavrinhas como a palavra coisa, que é sem definição. O que é coisa? Não sei, pode ser tudo, pode não ser nada. Evitar colocar etc., prefira sempre entre outros ou entre outras, e se for o necessário. Evitar você colocar frases feitas, batidas de bolé, de caminhão, Deus ajuda quem cedo madruga. Evitar você ser preconceituoso ou então deixar perpassar a tua raiva num comentário, e não tem nem porquê, já que a gente vai trabalhar em cima da letra da lei. Tranquilo? E quando a gente fala de emprego de minúsculas e maiúsculas, é porque apenas a primeira letra de uma frase obrigatoriamente vem em maiúscula. O resto não precisa. Então é para você definir bem o que é a letra maiúscula e o que é a letra minúscula, para o camarada poder entender onde é que você está iniciando um período e onde não é um início de um período. Tranquilo? Então, gente, vocês já sabem que isso daqui vocês precisam estudar, tá? E conforme for, se precisar de alguma ajuda, de algum apoio, de algum material, não fique rogado. Manda uma mensagem para mim que eu vou te ajudar, tranquilo? Então vamos lá, ó. Vamos continuar a nossa batida. Como escrever meu texto, no caso, o seu texto. A estrutura do texto dissertativo se constitui de introdução, que deve conter a ideia principal a ser desenvolvida, que é a tese, e chamar a atenção para 2 itens básicos: os objetivos do texto e o plano do desenvolvimento. Então, quando você vai produzir um texto, dependendo do tema, você já sabe o desenrolar, você já sabe o que você quer dizer. Então, o ideal é você preparar um escopo. Poxa, eu estou trabalhando letra de lei. Sobre o que eu vou falar aqui? Talvez você, com conhecimento jurídico, vai precisar citar algum parágrafo, algum inciso, vai precisar dar alguma explicação. O ideal é que você seja sempre objetivo e sempre trabalhando em cima da letra da lei, tá? Cuidado para não viajar na maionese. Na introdução, você deve mostrar ao examinador o que será abordado ao longo do seu texto. É como se você o estivesse apresentando à banca examinadora, e é exatamente isso. Então, já de cara na introdução, eu já vou fazer menção àquela pergunta que está sendo feita. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Sua introdução poderá ser feita por enumeração de tópicos apresentados ao longo do texto, declaração ou afirmação, oposição de ideias, citação de jurisprudência, de entendimento doutrinário ou de diplomas legais e questionamento. E aí se liga só. Geralmente,
quando nós trabalhamos com um aluno que tem dificuldade em produzir um texto, em produzir uma redação, o ideal é que ele faça a enumeração de tópicos apresentados ao longo do texto, porque assim ele organiza o texto, de tal forma que o avaliador vai perceber que ele é extremamente coeso e coerente com todo o texto, com todas as ideias apresentadas. Mais ou menos como a gente faz quando o camarada cobra de 20 a 30 linhas. Então, eu coloco lá um tópico frasal, eu apresento de 2 a 3 argumentos e depois desenvolvo na sequência. Aqui é um pouquinho diferente, mas ainda assim eu posso trabalhar de acordo com uma enumeração de ideias. Eu posso pensar assim. Ou eu posso trabalhar de todas as outras formas e, levando-se em consideração que nós vamos trabalhar acerca de um assunto jurídico, eu posso fazer uma citação. Agora, eu tenho de entender que normalmente o camarada vai trabalhar o quê? Uma letra de lei seca, mas nada impede que dê a louca lá no avaliador e ele cobre algo doutrinário. Ou, se você achar pertinente, fazer uma citação. De repente, você tem um conhecimento muito amplo e eu, que sou leigo na área, não tenho noção de como é que vai ser aquela pergunta e como é que ela vai ser desenrolada. Você sabe, porque você trabalhou isso talvez na faculdade durante anos e agora estudando para concurso mais ainda, já que você é da área, tranquilo? Com certeza, vocês sabem muito mais sobre o tema que eu. Agora, é óbvio que você não sabe mais sobre o tema de direito eleitoral que o professor de direito eleitoral, de direito constitucional que o professor de direito constitucional, de direito administrativo que o professor de direito administrativo. É por isso que eu digo, se você ainda está com alguma dificuldade, vá atrás destes professores. Eu tenho certeza que o professor nunca vai se negar a dar uma ajuda, tranquilo? Então, vamos lá. Olha a relação do desenvolvimento. Exposição de elementos que vão fundamentar a ideia principal que pode vir especificada através da argumentação, de pormenores, da ilustração, da causa e da consequência das definições, dos dados estatísticos, da ordenação cronológica, da interrogação e da citação. Independentemente do tipo de resposta a ser elaborada, é fundamental que ela seja marcada pela impessoalidade. Gente, todo tipo de texto voltado para concurso público é marcado pela impessoalidade. O que é isso? Um distanciamento. Eu não vou deixar as minhas marcas pessoais. Eu não vou, por exemplo, colocar eu acho, na minha opinião, começar a desenrolar elementos da minha vida pessoal ou de pessoas que fazem parte do meu meio, porque eu tenho sempre de manter o quê? Um distanciamento. Assim como qualquer documento da administração pública. O documento da administração pública, ele não é pautado pela clareza, a máxima clareza e a impessoalidade. A tua redação também tem um contrato de comunicação que versa a mesma coisa. Seu texto tem de ser claro e impessoal. Tranquilo? Então vamos lá. Assim, mesmo que você esteja redigindo uma dissertação argumentativa, prefira sempre utilizar a terceira pessoa. Lembre-se de que o foco do texto é o assunto tratado e não a opinião pessoal que você possui sobre ele. Dessa forma, ao invés de escrever entendo, considero e, na minha opinião, escreva considera-se e segundo entendimento. Olha que bonito isso, hein? Você que é da área jurídica. Conclusão. É a retomada da ideia principal, por isso deve conter de forma sintética o objetivo proposto na instrução, a confirmação da hipótese ou da tese, acrescida da argumentação básica empregada no desenvolvimento. Então, meu companheiro, o que você vai fazer? Se você deixou para assistir somente esta aula, porque você pensou, a redação da Consuplan, do TRE, vai ser diferente, então não vou perder tempo assistindo as outras aulas que foram disponibilizadas. Você, na verdade,
Perdeu um tempo precioso, porque agora você vai ter de voltar e vai ter de estudar. Porque o nosso texto é uma dissertação argumentativa. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Tudo que você faria em qualquer redação. A única diferença é que você vai trabalhar menos linhas. Vamos lá. Geralmente, tem muito aluno que chega a mim e fala assim, Sidney, eu gosto até de escrever, principalmente texto dissertativo, mas eu tenho uma dificuldade de conseguir produzir as 30 linhas. Então, chegou um momento, você vai produzir só 15. Sidney, eu sempre fui muito prolixo, tenho dificuldade até de fazer 30 linhas, quem dirá 15? E é o seguinte, em concurso, tem uma parada chamada organização. Você provavelmente está se organizando para poder trabalhar, cuidar da sua vida pessoal e estudar. Então, você vai se organizar para produzir um texto com 15 linhas. Tem de se organizar, que isso fique massificado na tua mente, tá? Então, vamos lá. E eu vou mostrar aqui agora para vocês o que aconteceu no concurso de 2012. Vou mostrar aqui um texto de apoio, um texto motivador, e a questão provavelmente não vai ser a mesma coisa, né? Não tem como, mas é só para vocês terem uma noção de como é que a Consuplan costuma cobrar. Aqui foi até um diferencial, porque foi apenas uma questão. Neste nosso concurso é que vamos trabalhar duas, mas observa aí, ó. Analista, né? TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ano 2012, banca Consuplan, disciplina Direito Constitucional, assunto Direitos Políticos. Porra, já pensou se você desse a sorte de cair algo assim? Pô, vou estudar Direitos Políticos. Gente, tá lá no teu edital. Como é que você vai saber o que pode cair? É só olhar no teu edital. O que está dizendo o direito constitucional, o direito administrativo e o direito eleitoral. Vai ser uma pergunta dentro daquele assunto que está no edital. Pode ter certeza. Se você tiver afiado em tudo que está no edital, porra, tranquilão. Show? Então vem aqui comigo, ó. A gente tem aqui o texto 1. Política. Vem de polis, cidade. A cidade era, para os gregos, um espaço seguro, ordenado e manso, onde os homens podiam se dedicar à busca da felicidade. O político seria aquele que cuidaria desse espaço. A vocação política, assim, estaria a serviço da felicidade dos moradores da cidade. Vocação é diferente de profissão. Na vocação, a pessoa encontra a felicidade na própria ação. Na profissão, o prazer se encontra não na ação. O prazer está no ganho que dela se deriva. Olha que bonito. Ou seja, se o camarada tem vocação, na própria ação, ele já tem a felicidade. Por exemplo, todo professor, dificilmente um professor não tem a vocação para ser um professor. Então, todo professor realmente gosta de ministrar a sua aula. Eu, por exemplo, adoro ser professor. Se eu não fosse professor, talvez eu seria um advogado, como a minha irmã é advogada, talvez eu seria um engenheiro, ou um contador. Eu fiz segundo grau, eu sou velho, né? Eu fiz ensino médio em contabilidade. Talvez eu fosse um contador, mas eu não teria a vocação. Seria apenas uma profissão. E onde é que viria o prazer? Viria na hora do dinheiro. Aí, ó, nosso futuro depende dessa luta entre políticos por vocação e políticos por profissão. Pô, essa é sensacional. O triste é que muitos que sentem o chamado da política não têm coragem de atendê-lo, por medo da vergonha de serem confundidos com gigolôs e de terem de conviver com gigolôs. Rubem Alves, ou seja, o político por vocação, o camarada, ele tem o dom, ele vai realmente auxiliar. O político por profissão, ele está interessado no ganho dele, no dinheiro, que a gente pode até chamar de gigolô, ou seja, trabalha apenas por dinheiro. E é daí que vem a maracutaia, é daí que ele vai roubar, e é por isso que muita gente de bem
tem dificuldade de entrar no meio da política, porque ele não gostaria de ser confundido com esse tipo de gente, que a gente aqui carinhosamente chamou de gigolô. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Texto 2. A maioria dos governos no Oriente Médio está falhando ao reconhecer a importância da Primavera Árabe e responde com repressão e mudanças meramente superficiais às demandas do povo, afirma o último relatório da Anistia Internacional sobre a região. Com raras exceções, os governos falharam em reconhecer que tudo mudou. Diz no relatório Philip Luther, diretor interino da Anistia Internacional para o Oriente Médio e o Norte da África. Eles querem mudanças concretas em relação à forma como são governados e querem que os crimes do passado sejam punidos. Disponível no Globo.com. Então vamos lá. Texto 3. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Nos nossos dias, temos visto e acompanhado movimentos revolucionários e derrubada de ditadores cada vez mais frequentes em todo o mundo. Espanha, Grécia, Nova York, mundo árabe. O Brasil teve em sua história movimentos sociais que o conduziram à democracia que vivemos hoje. Diante de tais fatos, algumas questões exigem reflexões e discussões sérias por parte da sociedade. Considerando os textos de referência, discorra sobre a participação social através do voto, instrumento prático de cidadania, tendo em vista os direitos e deveres do eleitor e do eleito. Então, se liga só, meu companheiro. Aqui, ó, é o comando da questão. Então, 3 textos motivadores, que é óbvio, tem uma lógica, e o comando da questão. Considerando os textos de referência, discorra sobre a participação social através do voto, instrumento prático de cidadania, tendo em vista os direitos e deveres do eleitor e do eleito. Olha que sensacional! O camarada trabalhou aqui uma questão de direito constitucional, mas ele ainda foi falar de quem? Do eleitor, tendo em vista que o órgão é do Tribunal Superior Eleitoral. Então, meu companheiro, talvez, ó, não foi à toa que eu trouxe esse texto, talvez alguma coisa voltada para a eleição seja trabalhada. Mas não vai me cobrar, se não trabalharam. Eu não sei, eu não tenho uma bola de cristal, eu não durmo com o camarada da banca, né, gente? Então, eu não sei. Agora, que há uma possibilidade grande dele trabalhar fortemente o direito eleitoral, né? Tribunal Regional Eleitoral. Estamos aí, ó, com o Brasil passando um problema grande no mundo da política, no mundo em que a gente elegeu e agora quer tirar, né? Muito ultimamente tem se falado sobre o impeachment da Dilma. Então, galera, é algo que pode vir à voga, tranquilo? Pode vir à tona, fica ligado, tranquilo? Então, vamos lá, ó. Agora, o que eu vou apresentar aqui para vocês? Eu vou apresentar expressões para você poder utilizar na tua introdução, no seu desenvolvimento e na sua conclusão. Expressões estas que, se você já está se preparando há algum tempo para a aula de redação, você já está até antenado. Então, nada disso daqui é necessário, mas pode servir de apoio para você deixar o teu texto até bonito e iniciar, se você tem uma dificuldade. Então, como é que você pode iniciar a tua introdução? Com estas marcas textuais aqui, ó. É de conhecimento geral que, é indiscutível que, é inegável que, muito se discute a importância de, comenta-se com frequência a respeito de, pode-se afirmar que, em razão de, né? É notório que, sabe-se que, e por aí vai. Agora, a dica que eu vou te dar é a seguinte. Todos esses ques que estão aqui
Se não tem nada depois deles, se já vem a reticência, é o seguinte, ele é uma conjunção integrante. Eu posso dizer, é de conhecimento geral isso, é indiscutível isso, sabe-se isso, é notório isso. E quando a gente tem uma conjunção integrante, eu não coloco vírgula, nem antes nem depois desta conjunção integrante. Só vai acontecer de colocar uma vírgula caso tenha um termo intercalado ali depois. Caso contrário, nunca vai entrar uma vírgula, tranquilo? Agora, ó, modelos para a gente poder trabalhar o desenvolvimento. E eu me preocupei em colocar tudo no material para você poder estudar em casa. Ó. Apresentam-se aqui algumas frases que podem ajudar para iniciar o desenvolvimento. Não tomem estas frases como receita infalível. Antes de usá-las, analise bem o tema, planeje incansavelmente o desenvolvimento, use sua inteligência para ter certeza daquilo que será incluso em sua dissertação. Só depois disso, use estas frases. Então, olha só. Primeiro, você tem de entender o que você vai querer apresentar. Se é causa e consequência, se é pró e contra, se você vai trabalhar uma trajetória histórica e por aí vai. Se você vai trabalhar uma soma, então você tem de estar antenado em tudo isso. Então, olha aqui, ó. Se você for trabalhar causas e consequências, você vai trabalhar com estas expressões, ó. Ao se examinarem alguns, e aí você vai colocar aqui os elementos, os fatos, verifica-se que, então, você vai ter aqui, ó, uma relação de causa e consequência para poder ser trabalhada. Então, ó, ao examinarem alguns, sei lá, não sei o que pode aparecer no seu texto, alguns elementos, verifica-se que, e por aí vai. Você também pode utilizar, pode-se mencionar, por exemplo, e aí você coloca aqui a coisa. Em consequência disso, vê-se a todo instante tal coisa. Então, você tem sempre uma relação de causa e de consequência. Agora, se você for trabalhar parágrafos de prós e contras, você pode trabalhar assim, ó. Alguns argumentam que, beleza, aí coloca o argumento. Além disso, pá. Isso sem contar que, pá. Outros, porém, pã. E há registros históricos de, aí a gente bota que e pá, pá, pá. Galera, quando a gente trabalha prós e contras, duas estruturas muito comuns são a estrutura do além disso e a estrutura também do por outro lado, do porém, do todavia, do contudo. Então, é para eu apresentar talvez uma soma, ou então talvez uma oposição. Então, ó, o fator da oposição está sempre trabalhado, tá? Agora aqui, ó. Parágrafos de trajetória histórica. Isso daqui a gente vai utilizar apenas nos parágrafos em que nós formos trabalhar o desenvolvimento. Eu tenho que tomar cuidado para não trabalhar isso daqui, ó, na introdução. Talvez, dependendo do momento, algumas estruturas aqui até podem ser trabalhadas em outros parágrafos. Mas eu vou indicar aqui para vocês, tá? Então, olha só. Antigamente, quando... E aí você vai mostrar. De repente, o camarada está trabalhando aí no teu concurso uma mudança histórica. Sei lá, através da ditadura, através do voto, que foi uma conquista, e por aí vai. Então, você pode utilizar isso. Antigamente, quando... percebia-se que... Atualmente, observa-se que... Em consequência disso, nota-se, dentre os inúmeros motivos que levaram é incontestável que a observação crítica de fatos históricos revela o porquê de, fazendo um estudo de, percebe-se por meio de, e por aí vai. Então, isso daqui é só... Na verdade, aqui são expressões chaves que podem sustentar teu texto, mas nenhuma delas é realmente necessária. Você já deve estar aí preparado para produzir uma dissertação com as outras aulas que nós tivemos. E se caso for necessário utilizar isso daqui, utilize. Se você não precisar, deixa para lá, tá? Agora aqui, ó.
Essa daqui é mais para o caso quando a gente vai trabalhar com a passagem de um parágrafo para outro, do desenvolvimento. Só que isso daqui pode entrar dentro do próprio parágrafo. Porque é o seguinte, não é o texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo, você já deve ter percebido, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Porque todo texto em prosa, ele se constrói através de uma estrutura linear, em que tem início, meio e fim. Então, na verdade, qualquer parágrafo, você vai conseguir ter um início, meio e fim. Então, olha aqui o que a gente pode trabalhar. É muito importante que os parágrafos do desenvolvimento tenham ligação, ou, então, as frases dentro de um período, a fim de que não transformem a dissertação em uma sequência de parágrafos desconexos. A seguir, há uma série de frases para a ligação entre os parágrafos. Além disso, outro fator existente, outra preocupação constante, ainda convém lembrar, por outro lado, porém, mas, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Galera, isso daqui é muito bacana para a gente fazer a ligação do primeiro parágrafo de desenvolvimento com o segundo parágrafo de desenvolvimento, ou então com um terceiro parágrafo, e por aí vai. Mas tudo isso daqui pode ser utilizado dentro do próprio parágrafo, que é para mostrar a ligação daquelas frases ali. Não há o menor problema. Depende da linha argumentativa que você está projetando. Aí é contigo. Porque é o seguinte, gente, ter a estrutura é uma coisa, a ideia é outra. Como você vai produzir essa ideia? Você que tem que saber se você vai seguir uma sequência, assim como você fazia no outro texto, que a gente trabalhava com 30 linhas. Tranquilo? Agora aqui, ó. Modelos de início e de conclusão. Isso é importante. A conclusão de qualquer texto dissertativo tem de ter uma marca conclusiva. Tem de ter um elemento conclusivo. Este é o único parágrafo que realmente cobra. Caso contrário, eu, sendo seu avaliador ou qualquer outro avaliador, vai apenar. Vai com certeza tirar ponto, tranquilo? Então aqui, ó, apresentam-se aqui algumas frases que podem ajudar para iniciar a conclusão. Não tomem estas frases como receita infalível. Antes de usá-las, analise bem o tema, planeje incansavelmente o desenvolvimento, use sua inteligência para ter certeza daquilo que será incluso em sua dissertação. Só depois disso, use estas frases. Mas aqui é o seguinte, você vai fazer a escolha, e olha a dica que eu vou te dar, de acordo com o número de linhas que você tem já. Você que vai observar, opa, vou colocar uma estrutura grande, correndo o risco de passar das 15 linhas, ou então, pô, tá sinistro para conseguir as 10 linhas, então é melhor usar. Porque, gente, se tem um parágrafo que tem que ter um elemento, é o parágrafo da conclusão. Então, você pode colocar, em vista dos fatos mencionados, por isso tudo, ou por tudo isso, levando-se em consideração estes aspectos, dessa forma, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, diante do exposto, tendo em vista os aspectos observados, levando-se em conta o que foi observado, em virtude do que foi mencionado, por todos esses aspectos, por observação dos aspectos analisados, portanto, logo, então, e por aí vai. Agora, o mais importante, todos eles com a vírgula. Então, se você já viu a nossa aula de conclusão, você sabe que este parágrafo tem algo peculiar. Ele obrigatoriamente vai ter este elemento conclusivo e depois a vírgula. E nada de colocar conclui-se que, porque, meu parceiro, o teu último parágrafo já é o de conclusão. Então, você vai trabalhar aí, ó, com 3 parágrafozinhos para ficar bonitinho e cair para dentro. Tranquilo? Belezinha? E aí, meu parceiro, não tem por que eu ficar fazendo aqui a estrutura, porque você já a conhece de outra aula. Tranquilo? Então, olha só como mensagem final, eu gosto sempre muito dessa mensagem, que eu sei que a vida de concurseiro é assim. Às vezes desanima, às vezes você está cabisbaixo. Mas pensa nisso, ó. Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. Que é o House, bonitão. Porque, meu parceiro, é isso.
você com certeza, nessa trajetória, teve momentos em que pensou em desistir. Caramba, tá difícil. É, meu parceiro, mas se você desistir, aí sim é que você vai ser derrotado. Ah, professor, mas toda a minha família está sabendo que eu estou estudando para esse concurso, e se eu não passar, olha a vergonha. Ah, eu vou desistir de vez, não vou mais fazer concurso. Primeiro, ninguém deve saber da tua vida, meu parceiro. No máximo, tua mulher, se você é mulher, seu esposo, no máximo, talvez um pai, uma mãe, no máximo, ninguém deve saber da tua vida. Você, bico calado, porque quando você fala para os outros o que vai fazer, geralmente tem algum olho gordo ali que vai te atrapalhar. Às vezes o camarada nem é alguém que quer o mal para você, mas ele vai ter um certo tipo de inveja, isso vai atrapalhar, vai atrair, sei lá, alguma energia negativa. Então, meu parceiro, cuidado, guarda para você. Ah, tu tá indo todo dia para onde? Ah, tô indo correr. Ah, mas tá indo arrumado? Ah, então eu tô indo, sei lá, fazer um cursinho de inglês, um cursinho de eletrotécnica. Meu parceiro, não fala que está estudando para concurso. Ou então estuda só em casa, no LAC Concurso, que com certeza também você está conseguindo o teu objetivo. Então, meu parceiro, eu queria só falar isso. E, mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer necessidade, entre em contato comigo. Nem sempre, e aí eu quero que isso fique bem claro, nem sempre eu consigo responder a todos por um único motivo. São muitas mensagens. Então, se eu não olhar num dia, talvez eu acabe perdendo algumas mensagens. Aí depois eu vou olhando, e aí, uma semana, 2 semanas, 3 semanas depois é que eu consigo ver. Mas se eu não te respondi, por favor, manda de novo. Porque se eu não respondi, foi porque eu não vi mesmo. Tranquilo? Então, gente, hoje foi só um estudo dirigido para você que vai fazer essa prova e com certeza estava temeroso, porque não sabia o que é isso, essas 2 perguntas, essas 2 questões, o que são essas 10 linhas, essas 15 linhas. Meu companheiro, fique tranquilo. Você tem de saber direito constitucional, direito administrativo, direito eleitoral. Você vai responder 2 questões de forma dissertativa, em que você vai ali defender alguma coisa. Vai elaborar uma resposta normal, como se estivesse talvez na faculdade. Cada pergunta vai valer 5 pontos. E se você sabe aquele conteúdo e estruturou bem o teu texto, você já está correndo para aqueles 5. Não pode dar mole onde? Na parte gramatical. Então, se você ainda está capengando em regência, concordância, pontuação, crase, ortografia, recorra às nossas aulas anteriores e revise. Tranquilo? Então, meu parceiro, é isso. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Avaliar quase que não sai, né? Quase que foi uma onomatopeia. Mas avalie a aula, por favor, porque é sempre importante ter o feedback, tranquilo? Para eu saber se eu estou acertando ou se eu estou errando, porque o meu objetivo é sempre o melhor para você, tranquilo? Então, meu companheiro, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.